Olá, pessoal. Estamos aqui novamente em mais um encontro e hoje nós vamos falar mais um subtópico do conteúdo de estrutura atômica, falando sobre partículas fundamentais e distribuição eletrônica. Aqui a química é descomplicada. Então vamos lá. Pessoal, o que é que a gente precisa saber sobre as partículas fundamentais? De uma forma bem simples, precisamos lembrar de que o átomo é constituído de duas regiões. Uma região central, chamada de núcleo, muito pequena, cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que todo o volume atômico, e uma região periférica, chamada de eletrosfera. A região periférica, denominada eletrosfera, é a região onde nós vamos encontrar os elétrons, que são partículas negativas de massa muito pequena, cerca de 1.836 vezes menor do que a massa de um próton. Já no núcleo estão quem? Os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas positivas e os nêutrons são partículas sem carga. As massas entre prótons e nêutrons são bem próximas. Então, o átomo é constituído basicamente de três partículas: os prótons, os elétrons e os nêutrons. São as partículas fundamentais que constituem o átomo, ok? Além dos conhecimentos sobre as três partículas fundamentais, a gente precisa relembrar algumas informações básicas sobre o átomo. Informações dadas a partir de algumas denominações, como a primeira aí, que está elencada, o número atômico. O que vem ser o número atômico? Representado por um Z maiúsculo. O número atômico indica a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo. Então, o número de massa já vai ser o somatório de prótons e nêutrons, né? A massa do átomo ela é considerada centralizada no núcleo porque os elétrons possuem massa desprezível. Então, o número de massa representado por um A maiúsculo representa o somatório da quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que se encontram no núcleo do átomo. Por isso que é dito que o núcleo, mesmo sendo pequeno, ele é muito denso. O que representa a denominação elemento químico? Elemento químico é um conjunto, é um agrupamento de átomos, onde todos esses átomos, para pertencer a um mesmo elemento químico, eles têm que ter em comum o mesmo número de prótons. A gente vai ver mais na frente que átomos que possuem o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. A representação do elemento químico vai ser dada pelo número atômico e pelo número de massa, representado pelo Z e pelo A aqui na ilustração. Dependendo do local onde você vai receber os dados da questão, por exemplo, os valores eles podem vir em locais diferentes. Por exemplo, aqui na primeira aqui, a massa vem do lado esquerdo, o número de massa, e no outro aqui ele vem do lado direito. Mas para vocês não terem dúvida, sempre o número atômico é o menor valor entre os dois. Por quê? O número de massa é o número atômico mais a quantidade de nêutrons. Então, sempre a massa vai ser um valor maior do que o número atômico. Por isso que eu trouxe aqui um exemplo. O átomo de berílio aqui representado tem número atômico 4 e número de massa 9. Então, significa que no núcleo existem 4 prótons e o número de nêutrons é pegar um número de massa e subtrair do número de prótons. 9 menos 4 vai dar o quê? 5 nêutrons. Então, no núcleo existem 4 prótons e 5 nêutrons, que corresponde ao somar o número de massa. E na eletrosfera existem 4 elétrons. Sempre a quantidade de elétrons em um átomo, uma espécie química neutra, tem que ser igual ao número de prótons, certo? Então, no núcleo existem 4 prótons, 5 nêutrons e na eletrosfera 4 elétrons. Beleza? O que representa as denominações isótopos, isóbaros e isótopos? Eu deixei aí bem claro, né, em vermelho, para facilitar o entendimento de cada denominação dessa. Então, os isótopos, o P aí, representa os prótons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Acabamos de ver que elementos químicos são agrupamentos de átomos que têm em comum o mesmo número de prótons. Então, está aí, ó. O elemento hidrogênio, na natureza, nós encontramos 3 tipos de isótopos. O hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Todos têm em comum o quê? A mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, que no caso do hidrogênio tem valor 1. O que vem ser isótonos? O N vem de nêutrons. Então, são átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Está aqui o exemplo do carbono 13 e do nitrogênio 14. Quando eu subtraio aqui no carbono
número de massa, que é 13, do seu número atômico, que é 6, vai dar o quê? 7 nêutrons. No nitrogênio, 14 menos 7, 7 nêutrons. Então, como eles têm em comum a mesma quantidade de nêutrons, eu posso dizer que esses dois átomos são isótonos. O que vem ser isóbaros? Olha aí o A destacado. O A que representa o número de massa. Então, isóbaros são átomos que têm em comum o mesmo número de massa. Está aí o exemplo. Ó. O ferro, 57, e o cobalto, 57. Eles são átomos de elementos químicos diferentes, ó, números atômicos diferentes, porém eles têm em comum o mesmo número de massa. Então, por isso que eles são chamados de isóbaros. Ok? O que representa a denominação íon? Os íons são espécies químicas provenientes, originadas a partir de átomos, pelo fato do que o átomo ou perdeu ou ganhou elétron. Então, eu tenho um átomo, uma espécie química eletricamente neutra, e dependendo das suas características, ou ele vai perder ou ele vai ganhar elétron. Quando esse átomo perde elétrons, nós damos origem aos chamados cátions. E quando o átomo tem característica de ganhar elétron, nós vamos dar origem aos chamados ânions. Então, os íons são espécies químicas obtidas pela perda ou ganho de elétrons. Quando se perde elétron, dá origem aos cátions, que são íons de carga positiva, e quando se ganha elétron, nós vamos dar origem aos chamados ânions, que são espécies químicas de carga negativa. Ok? O que precisamos ainda saber sobre a eletrosfera do átomo? Relembrar, a eletrosfera é a região periférica, é aonde os elétrons se encontram. E esses elétrons se encontram distribuídos em níveis e subníveis. Então, existem infinitos níveis e infinitos subníveis que compõem a eletrosfera. Para os átomos que estão na tabela periódica, sejam eles naturais ou artificiais, a eletrosfera é dividida em 7 níveis ou camadas eletrônicas e em 4 subníveis. Cada nível suporta uma quantidade máxima de elétrons. O primeiro nível suporta 2, o segundo nível suporta 8, o terceiro nível suporta 18, o quarto nível 32, o quinto nível 32, o sexto nível 18 e agora o último 8 elétrons. Ok? Já os subníveis, que também suportam uma quantidade máxima de elétrons, possuem as seguintes quantidades. O subnível S suporta 2, o subnível P suporta 6, o subnível D suporta 10, o subnível E suporta 14. Aí você diz, mas professor, eu preciso saber tudo isso? Sim, porque é necessário esse conhecimento da quantidade de elétrons por níveis e subníveis para que a gente possa montar o famoso diagrama das diagonais, ou conhecido também como diagrama de Pauli. Esse diagrama ele servirá para a gente fazer a distribuição de átomos ou de íons, certo? Então, para montar o diagrama é bem simples. Primeiro eu preciso saber a quantidade de elétrons que cada nível suporta e a quantidade de elétrons que cada subnível suporta. Como o nível 1 ou camada K suporta no máximo 2 elétrons, eu só vou poder ter o subnível S. Então, eu vou colocar a distribuição 1S2. O segundo nível suporta 8. Então, além do S, já vai entrar o P, que somados dão 8 elétrons. O terceiro nível já suporta 18. Então, além do S e do P, vai vir o D. O quarto nível suporta 32. Entram aí o S, o P, o D e agora o F. Do quinto em diante, você repete o que você fez para os demais. Após montar a estrutura, você vem passando essas diagonais, por isso que é chamado diagrama das diagonais, porque é a ordem que vocês vão fazer a distribuição, denominada ordem crescente de energia. Ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo do átomo de magnésio. O número atômico dele é 12, significa que ele tem 12 elétrons na sua eletrosfera. Como é que fica a distribuição desses 12 elétrons? 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10. Para fechar os 12, falta quem? 3s2. Então, a distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Agora, se eu analiso o íon magnésio mais 2, se é positivo, é porque fez o quê? Ganhou ou perdeu elétron? Perdeu. Lembre, o íon positivo, denominado cátion, é uma espécie química que perdeu elétron. Ele fica positivo porque vai ficar com 2 prótons a mais do que os 2 elétrons que ele perdeu. Então, todo íon positivo é um cátion porque ele perdeu o elétron. Então, significa o quê? Que como ele é originado do átomo de magnésio, a distribuição antes dele perder era essa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ao perder esses 2 elétrons, como é que vai ficar a distribuição?
primeiro eu tenho que lembrar. De onde é que eu vou tirar esses 2 elétrons que ele perdeu? De qualquer local aqui da distribuição? Não. Sempre é retirado do maior nível, que no caso da distribuição aqui é o 3s2. Então a distribuição é feita até o 2p6, sem o 3s2. Então lembre, quando um íon, seja ele cátion ou ânion, é formado, os elétrons que estão sendo retirados quando for um cátion ou colocados quando for um ânion, é sempre baseado na camada ou nível de valência, que é indicada sempre pelo maior nível. No caso aqui do magnésio, 3s2, ele perdeu esse 3s2, então a configuração ou distribuição eletrônica do íon magnésio vai ser até 2p6, ok? Vamos ver agora um exemplo do cloro. O cloro tem número atômico 17, então ele tem o quê? 17 elétrons. Como é que fica a distribuição dos 17? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha aqui a sequência do diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E depois vem para cá. Como aqui é 3p6, mas se eu colocar aqui 3p6, eu vou colocar 18 e eu só quero 17, então a distribuição termina em 3p5. Como é que ficaria a distribuição do ânion Cl-? Ânion por quê? Porque a carga aqui é o quê? Negativa. Se é menos, é porque ganhou 1. Se fosse menos 2 ou 2 menos, ganhou 2. Então, no caso aqui, ele ganhou apenas 1. Esse elétron que ele ganha tem que ser colocado na camada de valência. Qual é a camada de valência baseada na distribuição eletrônica aqui do átomo de cloro? 3s2, 3p5. Não tem como colocar no 3s2, porque ele já está com a quantidade máxima, que são 2. Mas o P aqui suporta até 6. Então, a configuração do ânion Cl-, que é o ânion cloreto, vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E agora, acrescentou mais um elétron, ficou 2p6. Vamos ver aqui a distribuição de um metal de transição, que é o caso do ferro. O ferro tem número atômico 26. Como é que fica a distribuição de 26? 1s2, 2s2, 2p6, até completar 26. Então, fica como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Observe aqui que a camada de valência não fica no final da distribuição, como a gente observou aqui, ó, no magnésio e no cloro. Isso é uma característica dos metais de transição. A gente vai ver isso mais na frente quando a gente for falar sobre tabela periódica. Então, o nível de valência aqui é o quê? O 4s2. Essa distribuição, se fosse feita em camadas, poderia ser escrita assim, ó. Primeiro nível, tem quantos elétrons? 2. Segundo nível, soma tudo que está no segundo, ó. 2 com 6, 8. Terceiro nível, todos os elétrons que estão no nível 3. Então, soma tudo isso. Ó. 2, 6 mais 6. Dá quanto? 14. E, por fim, o último nível, que a gente representa aqui como nível N, que só tem 2 elétrons. Como é que ficaria essa distribuição agora para o cátion ferro 3+, um cátion trivalente, que é chamado de íon férrico? Se o número atômico dele é 26, significa que ele tinha 26 elétrons, e se é mais 3, ele perdeu 3. Então, a distribuição aqui tem que ser feita de 23. Sendo que essa distribuição, como eu venho falando para vocês aqui, desde os exemplos anteriores, tem que ser feita baseada no átomo antes de perder. Por quê? Eu tenho que ver a distribuição antes dele perder esses 3 elétrons para destacar a camada de valência ou nível de valência, que é o 4s2. Então, significa que ele tem que perder 3 elétrons. Dos 3, 2 vão sair do 4s2, então esse nível vai desaparecer. A nova camada de valência, quando sair esse 4s2, passa a ser 3s2, 3p6, 3d6. E aí, esse terceiro, que ele tem que perder 3, sai do 3d6. Então, a distribuição fica 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d5. Que eu também posso fazer em nível de camadas dessa forma. Então, lembrando, distribuição de íons, sejam cátions ou ânions, primeiro faz a distribuição do átomo, baseado no seu número atômico, antes dele ter perdido ou ganho, dependendo do íon. E aí você destaca a camada de valência para tirar ou colocar os elétrons, dependendo se ele é cátion ou ânion, nesta camada de valência. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza mais um momento de nosso encontro. Agradeço demais e espero vocês aí, quem ainda não é inscrito no canal, fazer sua inscrição e assinar lá o sininho, né? Acionar o sininho, as notificações. Valeu? Aqui a química é descomplicada.